Bom dia, boa tarde e boa noite, né? Nós hoje estamos aqui hoje para fazer atividade de história, tá? Espero que todos vocês estejam bem. Nós vamos fazer da página 9 até a página 14. Na última aula nós falamos sobre marco de memória, né? E hoje nós vamos falar sobre a independência do Brasil e o 7 de setembro. E aí também vai incluir Tiradentes, tá? Então a gente vai fazer como a gente sempre faz, deixa eu mostrar a turma da manhã. Deixa eu voltar. Então vamos lá. Página de número 9, nós vamos falar sobre a independência do Brasil e o dia 7 de setembro, que até foi comemorado agora há pouco tempo. Nós comemoramos o dia 7 de setembro, ok? Então nós vamos ler. Luiz vai começar lendo aí pra mim sobre o dia 7 de setembro. O dia 7 de setembro de 1822... Vamos só dar uma paradinha pra gente marcar essa parte aí. 7 de setembro de 1822 foi quando aconteceu, né, algo importante. Então vamos marcar aí. Vai, continua, Luiz. É considerado um marco histórico da independência brasileira. A gente também vai marcar isso, tá? Então, dia 7 de setembro de 1822 é considerado um marco histórico, né, da independência do Brasil. Até esse ano, o Brasil foi colônia de Portugal e dependia politicamente desse reino. Então isso você já sabe, a gente já estudou que o Brasil foi colonizado pelos portugueses, queria nós que fosse pelos ingleses, mas tudo bem, isso é outra história. Mas o Brasil foi colonizado pelos portugueses e até esse momento aqui o Brasil era colônia deles, dependiam deles e tudo era eles quem mandavam, eles que direcionavam. Nessa data aqui o Brasil vai se tornar independente, o Brasil vai se separar de Portugal e vai ter a sua própria história. Aí começa a sua vida, a sua história pós-Portugal, quando Portugal deixa o Brasil e a gente vive realmente a nossa história, né? A história do Brasil, ela vai começar em Portugal, ela vai começar com a história de Portugal descobrindo o Brasil, tá? Ela começa com essa história, para ir lá atrás, a gente sempre numa história a gente vai lá atrás, mas aqui realmente começa o dia a dia do Brasil sem aquela dependência de Portugal, tá? O Brasil se torna livre e aí começa a andar, vou dizer assim, né, com suas próprias pernas, para um governo, para, né, um direcionamento que melhorasse para toda a população. É o que a gente vai ver aí. Continua aí, Luiz. A história conta que nessa data, Dom Pedro, príncipe regente... Dom Pedro, tá? Dom Pedro, príncipe regente, ou seja, era quem estava no governo, era quem, essa palavra regente aí, é quem estava direcionando as coisas, tá? Então ele era quem comandava o Brasil nessa época, era Dom Pedro que comandava, tá? Então vamos lá. Declarou o Brasil independente de Portugal, gritando independência ou morte. Uma curiosidade, que todos os países que conquistaram a independência conquistaram na guerra, tá? Todos os países conquistaram na guerra. Foram lutar. A independência dos Estados Unidos aconteceu numa guerra muito ferrenha, onde muitos americanos morreram. O único país que teve a independência sem guerra foi o Brasil. E aí alguns dizem que o Brasil não gosta de lutar em nada, nem na sua independência. O próprio Dom Pedro, por uma questão política, ele vai fazer esse ato aqui de gritar independência, e isso aqui se tornou o Brasil independente. Não teve guerra, não teve algo que você possa falar assim, caramba, depois da guerra, né, todo mundo foi lá, lutou, porque o Brasil queria ser dependente de Portugal. Para o Brasil, para o povo que vivia no Brasil, tanto faz, se fosse independente ou não, o povo não estava muito ligado. Isso é cultural. Eu quero dizer, até hoje, o povo brasileiro ele não é muito ligado na questão de política. Ah, quem está lá, tá bom, se está Bolsonaro, se não está, se está Lula, se não está. Raramente você vê alguém lutando, alguém entrando nessas questões. Não, eu quero melhorar o Brasil, eu quero que o Brasil vá para frente, eu quero alguém que possa realmente direcionar o Brasil. Então muita gente também, cansado por tudo que a política proporciona, acaba não lutando. E a independência do Brasil vai ser assim, vai ser com um grito. Dom Pedro vai dar um grito. Que grito é esse? Independência ou morte. Ou seja, um português
que vai dar o grito de liberdade para o Brasil. Quando, na verdade, o brasileiro que devia dar o seu grito de liberdade. E dizer, ou vocês saem daqui, ou a gente mata vocês. Ao contrário, né? Termos de guerra, como acontecia no passado. Era assim, tá? Não é o que acontece hoje. Mas não. O Dom Pedro português vai dizer isso, que vai embora para Portugal, viver a vida dele tranquilo, e o Brasil começa ali a sua história sem Portugal, tá? Então, o que marca aí? Dom Pedro, tá? E a fala dele, o que ele gritou? Independência ou morte, às margens do rio Ipiranga. Esse rio ficou famoso, por isso que ele tem vários hinos, né? Hino da bandeira, alguns hinos aí, fala sobre esse rio Ipiranga, que foi onde ele gritou independência ou morte, tá? Continua aí, Luiz. Em 12 de outubro. Aí, no caso, esse rio Ipiranga e São Paulo, tá? Continua. Em 12 de outubro desse mesmo ano, Dom Pedro I, agora já era Dom Pedro I. Antes de Dom Pedro I, né? foi reconhecido como imperador brasileiro. No entanto, a data da independência do Brasil não começou a ser comemorada. Já nos dias seguintes ao grito do Ipiranga, a comemoração a cada dia. Tá. 7 de setembro só passou no papel concorrer a partir de 1827 e tinha o objetivo de enaltecer a figura do imperador como herói da nação. Só um ponto aí. Vocês viram quando que Dom Pedro gritou o grito de liberdade? Qual foi a data? 1827. Oi? 1827. Que ele gritou? Não, 12 de 12 de... outubro. Mas quando que foi comemorado o dia da independência? 1827. 7 de... Setembro. Quando que ele deu o grito? Mas quando foi reconhecido? 7 de setembro. 7 de setembro, outubro? Outubro vem primeiro ou setembro vem primeiro? Então, cerca de quase um ano depois que isso foi lacrado, determinado e dito aí, na verdade, alguns anos depois que foi colocado como marco histórico essa data, porque queria enaltecer o imperador, tá? Alguns anos depois. Pode ver que vai ser mais ou menos em 27, 22 ele começa essa toda história de independência, em 27 isso é lacrado, assinado e decretado que nós somos um país independente e ninguém pode mandar na gente, mas que agora a gente quer ser um país dependente, porque o que o Brasil está vendendo de suas terras, a gente está quase dependendo de outros países como Estados Unidos, China e vambora. Vai, continua, Luiz, aí. A comemoração, tá? Continuando a comemoração. Desde então, Não, a comemoração, volta aqui, aí um pouquinho em cima, a comemoração, um pouquinho mais em cima, tu tá no desde embaixo, depois do grito do Ipiranga, a comemoração, isso, depois do grito de Ipiranga. a comemoração a cada dia, 7 de setembro, passou a ocorrer a partir de 1827 e tinha o objetivo de enaltecer a figura do imperador como herói da nação. Desde então, esse dia se tornou um marco na memória da história do país. Então, depois desse dia, ficou um marco de... Por quê? Porque era uma data importante, gente. Não era uma data qualquer. Não é um dia de hoje que eu acordei e não aconteceu nada. Estou dando exemplo. Era uma data que tratava da independência. O Brasil deixava de ser explorado por Portugal. Deixava de pagar tudo para Portugal. O Brasil se torna independente. Então, isso se torna um marco de memória. Por isso que a gente comemora essas datas, lembrando da nossa independência. Imagina hoje você ser escravo de Portugal. Você imagina? Então essa independência é algo que mexeu com a gente, tá? Hoje você é livre para ir e vir por causa dessa dependência. Você não é mais colônia de Portugal, tá? Continua, vai. Desde então, essa data representa Dom Pedro I como um herói, sendo responsável pelo nascimento do Brasil como nação independente. Vamos lá, marca essa parte aí. Dom Pedro I, como um herói, sendo responsável pelo nascimento da nação independente. Davi Silva, lê essa parte aí. A memória desse fato histórico foi construída com celebrações, obras de arte,
nomes de rua, praças e outros locais públicos. Em 1969, foi criada uma lei estabelecendo que todo ano, no dia 7 de setembro, deve ser feriado e comemorado o Dia da Independência. Então, gravado na memória, para que isso fique gravado toda vez que se lembre, a gente todo 7 de setembro, o Brasil para lembrar dessa independência, por isso que é feriado, você fica em casa, mas por isso que na escola a gente fala sobre a independência, para mostrar essa história, como foi, isso ficou marcado, isso está marcado na memória, está marcado na história, isso até o Brasil existir, isso vai acontecer, tá? Aqui a gente tem a figura que foi pintada, obras de arte, filmes, tudo fala desse dia, porque todo marco de memória ele é falado, ele é repetido várias vezes, tá? Então a gente tem a figura aqui, ó, de independência, essa figura assim, é chave, todo lugar se coloca essa figura, se usa essa figura, dele dando grito lá, independência ou morte, grito de liberdade, tá? Então virando a página aqui, tá? Página número 10, a gente tem aqui, ó, para ler essa imagem, ok? A gente vai ler essa imagem e vai responder aqui de acordo, tá? Depois eu vou colocar ali, trabalho de casa, para vocês não fazerem aqui o de casa, eu vou separar ali para vocês. Você vai responder aí baseado na figura. Olha que linda essa imagem, olha que linda essa imagem, é muito legal, né, do Museu Ipiranga. Muito legal, gente, essa imagem é linda, eu adoro essas imagens assim. Isso aqui é uma pintura feita a óleo antiga, né, e a imagem dessa pintura que representa essa época. Como é lindo. Aí o 2, 3, também, baseado, né, no que a gente leu aí sobre a independência, você vai responder aí tudinho. E aí a gente vai para a página de número 12, agora a gente vai falar de Tiradentes, tá? Falando da independência. Primeira aula nós falamos de marcos de memória, qual a sua importância, né, para que serve. Como a gente constrói a memória através da história. E hoje nós falamos da independência e agora nós vamos falar de Tiradentes, uma figura também muito importante. E o 21 de abril, que é quando a gente comemora o dia de Tiradentes, não é o dia da gente ir no dentista, tá? Aí você vai saber por que isso aí. Rickson, leia pra mim, Rickson. Tiradentes, 21 de abril, página 12, tá? Deixa eu começar aí. Como é que é o nome? Joaquim José da Silva Xavier. Como é que é o nome? Então, como você não ia lembrar desse nome todo, eles chamaram de Tiradentes. Mas o nome dele é Joaquim José da Silva Xavier, tá? Então vamos lá. Marca esse nome dele aí, só pra gente saber que é o nome de Tiradentes. Oi, irmão? Isso, Joaquim José da Silva Xavier, tá? Popularmente conhecido como Tira. Aí tu marca Tiradentes pra saber que Joaquim José da Silva Xavier foi Tiradentes. Vai. Popularmente conhecido como Tiradentes, é um exemplo de imagem de herói nacional construída para treinar e ensinar a missa do povo. Conheça um pouco mais dessa história, e saibam por que celebramos o Tiradentes. O que foi Tiradentes, né? Quem foi? O que é essa história? É o que a gente vai ver agora. Por que ele é tão importante? Por que ele... a gente não lembra do nome dele, né? Joaquim José da Silva Xavier, mas a gente lembra do Tiradentes. Por quê? Por que dia 26 de abril é feriado relacionando essa data? Então vamos ver agora. Davi vai ler para mim. Leia para mim, Davi. Tiradentes era um alferes que participou de uma revolta contra o domínio português na época em que o território brasileiro era uma colônia de Portugal. Essa revolta foi chamada de Inconfidência Mineira e ocorreu no ano de 1789 em Minas Gerais, onde acontecia uma intensa exploração arqueológica. Então olha só. Quem foi Tiradentes? Tiradentes alferes é um antigo posto de arma. Ele era um militar. E ele estava cansado de ver Portugal explorando as minas de ouro. Por que Minas Gerais tem esse nome? Minas Gerais. Porque são minas que geravam riqueza. É o lugar que mais tem ouro no Brasil. Aquele lugar foi por muitos anos, exploração dos portugueses, arrancando o ouro do Brasil, né?
levando para Portugal. E Tiradentes, já revoltado com isso, ele começa uma luta contra essa exploração, além de trazer os escravos para tirar esse ouro, além de escravizar os índios que estavam morrendo, porque os índios não foram feitos, a gente já estudou aqui, para pegar no pesado, né? O índio, ele vive na natureza, ele trabalha com uma coisa mais natural, essa coisa de trabalho forçado não é para os índios. Então, os índios começam a morrer, os escravos vêm da África, né, para fazer esse trabalho e levar esse ouro para Portugal. Ou seja, Portugal estava explorando o Brasil. Tudo que tinha de bom ele ia levando para lá. Tinha de bom ele ia levando para lá. Tinha de bom ele ia levando para lá. Então Tiradentes estava revoltado com isso. Não vai tirar essa riqueza daqui, deixa a nossa riqueza aqui. Hoje em dia tem ainda algumas minas, mas não é como era antes. Você imagina no começo do século, quando a história do Brasil vai começar, ainda não tinha nada sido explorado. Então o que acontece? Portugal vai levar isso tudo, leva café, leva o pau-brasil, que servia muito, leva o nosso açúcar, que é a cana-de-açúcar. Gente, Portugal fez a festa no Brasil no início do século. Fala, Rickson. Como ditado, foi atrás de cobra e achou ouro. Isso aí, foi atrás de cobra e achou. Mas eles estavam atrás de cobra não, eles sabiam que tinha coisa boa aqui, ninguém tinha vindo aqui, ninguém tinha explorado essa terra, né? Você pega um lugar e acha aquele lugar e não tem ninguém nunca morou, você já sabe que aquele lugar ali vai ter alguma coisa de benéfico, né? Então vamos continuar aqui. Marca aí Inconfidência Mineira aí, tá? Que é o ato que acontece em Minas Gerais, a Inconfidência Mineira. Vamos ver os revoltosos aí, vamos lá. Continue, Rickson. Eu? Não, Davi, desculpa. Os revoltosos, também chamados de inconfidentes, estavam insatisfeitos com o governo e um dos motivos era a alta cobrança de impostos. Isso aqui tem alguma coisa parecida com os dias atuais? Alta cobrança de impostos. Eles tiram de nós, o ouro é nosso, eles levam lá pra fora e cobram até para tirar o ouro. Era assim, imagina você chegar na minha casa, falar, aí, me dá comida, preciso comer alguma coisa, aí eu te dou. Aí você fala, agora você tem que me pagar porque eu comi na sua casa. Pô, tu já comeu na minha casa, você tinha que estar satisfeito que eu já te dei comida, não, mas eu tenho que te pagar por isso. Era mais ou menos o que Portugal fazia com o Brasil. Além de tirar o ouro daqui, o Brasil ainda tinha que pagar por esse ato. Então os impostos eram muito... É o que acontece hoje, gente. Hoje a gente come uma carne, nós somos os maiores produtores de carne do mundo, só que essa carne vai para fora do Brasil. E aí a gente compra lá de fora. Porque os produtores vêm direto para fora. E a gente compra lá de fora. Não é só carne não, tem muita coisa que é produzida no Brasil, é levado para fora e a gente compra lá de fora. No Brasil não era para ninguém, era para a gente estar comendo carne igual água. Porque o que tem de produção, nenhum outro país do mundo tem como nós temos. Só que aí, venderam parte das terras para outros lugares, esse lugar explora, leva a carne embora, aí a gente compra a carne. Aí compra em que preço? Muito maior. Imagina, é mais ou menos assim, ó. Eu estou plantando alface aqui, na minha casa. Aí a Louise, que é minha vizinha, vem e fala, olha, esse alface é meu, tá? Aí ela pega o alface. Aí lá na porta dela tá escrito assim, vendedora de alface, vende alface. Aí quando eu quiser alface, olha que eu planto. Quando eu quero alface, o que eu faço? Vou na casa dela comprar. Tem cabimento? Se o alface é meu. Só que esse alface foi vendido por alguma negociação, foi dado. Ah não, Luiz, para não te perturbar aí, que não sei o que, eu te prejudiquei, você vai pegar todo o meu alface. Então eles fazem alianças políticas que prejudicam a população. E isso que a gente não pode aceitar nunca. Tá? Vambora. Vambora, já 19. Continua, Davi. Uma delas ficou conhecida como derrama. Que era a cobrança de imposto, né? Cobrança furtada de imposto atrasado feito pelo governo português. Imposto que nem existia eles iam fazendo. Gente, era imposto para tudo como é hoje. Essa coisa do imposto tem a ver com Portugal, tá? Essa coisa de exploração do brasileiro ser explorado tem a ver com a nossa cultura lá, né? Daquilo que a gente foi criado, tá? Então continua. O objetivo das Inconfidentes era separar a capitania de Minas Gerais do restante do território brasileiro e fundaram uma república independente. Então, na verdade, eles queriam ir além. Eles não só queriam ficar livres de Portugal, eles queriam fazer de Minas um país.
Vou colocar assim para vocês entenderem. Você imagina o Brasil, Minas ser um país, Rio de Janeiro ser outro, São Paulo ser outro. Eles queriam tirar Minas, até porque eles tinham dinheiro. Se eles tirassem Minas do Brasil, eles iam viver do ouro. Então eles iam ter como se sustentar. Só que isso também não vai acontecer, mas vai dar um baque aí nas explorações de Portugal. Portugal vai dar uma parada com isso, tá? E a gente tem essa foto aqui que mostra mais ou menos a discussão ali na mesa, né? Para poder resolver essa situação. Continuando. Se Portugal não viesse, Brasil ia ser um país de primeiro mundo, né? Depende de quem viesse para o Brasil. Porque o Brasil não é uma terra de ninguém, teoricamente. Era a terra dos índios, mas não foi respeitada. Então depende de quem vem explorar o Brasil. Se são os ingleses que vêm, os ingleses têm uma outra cultura. Ok? Se vêm os russos, meu Deus, só Deus sabe o que seria de nós. Né? Então, o que acontece? Isso depende de quem vem para fazer isso. Pode ver que o Brasil é o único país que fala português daqui da América. Tá? Todo mundo do nosso lado fala o quê? Eu estava falando isso com a Clarice. Espanhol. Porque foram colônia o quê? Espanhola. Então, ó, Argentina, Chile, Equador, Colômbia, México, Uruguai, Paraguai, Equador, já foi, Chile. Esses países aqui, tudo próximo de nós, eles tudo falam português, tudo falam espanhol, só a gente fala português. Por isso que não há um vínculo entre essa América aqui, porque o Brasil é o único que está fora, que fala português. Apesar de o português ser um pouco próximo do espanhol, mas ainda há essa dificuldade na língua. Se os espanhóis exploram a gente, talvez todo mundo, né, falasse espanhol. Mas também talvez não seria tão bom assim os espanhóis, né? E aí a gente vê como isso se dá. Então, assim, tudo é como começa. Por que eu falei isso para vocês? Por que os Estados Unidos ele tem uma outra ideia de vida? Porque quem foi morar nos Estados Unidos não foi para explorar, eles queriam morar lá. Então eles queriam morar lá, eles foram para morar. Eles não foram colonizar, extraindo dos Estados Unidos seus bens. Eles foram morar lá. Como eles foram morar lá, eles cuidaram bem da terra. Portugal não veio morar aqui. Ele queria tirar tudo daqui e levar. Tá? Nos Estados Unidos não, eles foram morar, eles cuidaram da terra. Eles desenvolveram o trabalho na terra. Vocês estão entendendo a diferença? Tudo é a visão daquilo que se faz quando se chega no lugar. Vamos lá. Se fosse no lugar de Portugal, os Estados Unidos? Oi? Se não tem Portugal, se fosse no lugar dos Estados Unidos, ia ficar tudo lugar. Ia ser a mesma coisa aqui, porque eles iam explorar. Então, a gente tem uma cultura... Nós nascemos de uma colonização que explorava. Então, isso é cultural, exploração. Você pode ver que o brasileiro é explorar. Salário mínimo é um dos menores. Então, é cultural. Estados Unidos não. Ele tem uma outra visão, por quê? Porque não foi uma visão de exploração, foi uma visão de moradia. Pode ver que os Estados Unidos tem muito essa coisa da colheita, de todo mundo junto. Se fosse Estados Unidos, no lugar de Portugal... Oi? Se fosse Estados Unidos, no lugar de Portugal, a gente poderia ir para o primeiro mundo? Não, porque Estados Unidos também foi descoberto mais ou menos na mesma época que a gente. A América, que toda ela não era descoberta ainda. Né? Não era descoberta no sentido europeu. Né, os países europeus ainda não tinham descoberto esse lado aqui da América. Eles não tinham atravessado o Atlântico, eles tinham medo. Eles achavam, tinham uma ideia que se você fosse além do rio ali, do mar, você ia cair. Eles tinham uma ideia dessa de cair. Então ninguém muito ousava fazer isso. Conforme a tecnologia vai chegando, não essa que a gente tem hoje, mas eles vão criando melhores mecanismos para os seus barcos, eles conseguem vir um pouco mais. E aí eles vão encontrar essa América aqui e vão ficar doidos. Né? A Europa já a Europa é pequena, né? A Europa é pequenininha. A Europa, se pegar a Europa toda, ela é quase o tamanho do Brasil ou menor. Então assim, a Europa é bem pequena. Então o que acontece? Quando eles viram aquele país cheio de coisa, eles ficaram doidos. É igual achar pote de ouro no final do arco-íris. Eles foram levando tudo, vambora. Vamos lá, continuando aí. Leia pra mim, Mariana, página número 13, vamos lá. Ordenou a
Foi preso. Mais tarde, quase 12 participantes dessa revolta foram condenados ao degredo. Apenas Tiradentes foi condenado ao enforcamento, que foi realizado em 21 de abril de 1752. Então, quando eles descobriram que eles queriam fazer essa revolta, o que eles fizeram? Mandaram todo mundo embora. Aqui fala de mandar eles embora, de fugir, de exilar. E aí, só Tiradentes que ficou para ser enforcado. Tiradentes morre por um propósito. Tiradentes morre porque ele queria ver, além de Minas, liberto ali de Portugal, livre de Portugal, ele queria fazer de Minas um país. Então ele morre por isso que ele vai se tornar um mártir, ele vai se tornar uma figura importante. 100 anos depois da Inconfidência Mineira, desse fato todo que Tiradentes morre enforcado, você imagina, morrer enforcado por causa do país. A história de Tiradentes foi transformada em ato heróico. Aí conheço alguns processos. Ele foi um mártir, uma pessoa que se sacrifica, né, em favor de uma causa. Ele se torna um herói nacional. Tiradentes, ele é colocado, imagem deles em espaço público. É criado feriado nacional, dia 21 de abril, por isso que é comemorado o dia de Tiradentes, tá? E a gente vê aqui a imagem dele, bem legal aqui, tá vendo? Ó, essa é a imagem que se coloca dele, tá? Página de número 14, pra gente finalizar, você vai fazer a atividade aí, baseada aí nas imagens e no que a gente estudou. Número 1, 2 e 3, ok? Então, essa é a nossa aula de hoje, ó. Um grande beijo e até a próxima aula.